Sejam bem-vindos novamente ao Coisas de Edu e hoje vamos falar sobre como as democracias morrem. Eu acabei de ler esse livro, é um livro bem interessante, bem esclarecedor e muito atual. Ele foi escrito em 2018 e ele é sensacional para poder organizar o conceito de democracia em todo o mundo. É basicamente uma análise do contexto político atual, porém os autores eles dão um zoom no contexto político norte-americano, porque os dois autores eles são norte-americanos e eles fundamentam toda a sua análise até chegar à presidência de Donald Trump. Só que até lá ele faz um comparativo com diversos regimes ao redor do mundo que se tornaram autoritários a partir de um líder eleito democraticamente. Então, nesse ponto, o livro é bem instrutivo para que a gente possa entender que um regime democrático ele pode estar em risco, ele pode ser subvertido de dentro para fora. E aí, para entender isso, é que vamos falar um pouco mais desse livro. Bom, então, como eu disse, o objetivo dos autores é demonstrar como perfis autocratas eles podem colocar em risco a democracia e explicam qual é o papel de cada instituição como defensoras ali da democracia. E aí ele faz uma análise comportamental para identificar sinais de que líderes podem estar demonstrando, estar declinando para um regime autoritário, totalitarista, né? Para fundamentar, os autores isolaram alguns sinais que ficaram evidentes nas transições de regime da Argentina, do Chile, Equador, Peru, Rússia, Hungria, Venezuela, entre outros países. E esse apanhado, pelo menos para mim, eu considero muito interessante porque você conhece um pouco mais como se deu a ascensão de Putin na Rússia, como se procedeu o regime autoritário de Alberto Fujimori ali no Peru, eu não tinha muito conhecimento sobre isso, e a trajetória de Hugo Chávez, que usou dispositivos legais da Constituição para mudar a regra do jogo e permanecer no poder, formando assim um governo autoritário. E aí, durante toda a leitura, ele faz comparativos com regimes extremos, como o de Mussolini na Itália e o de Hitler na Alemanha. Então ele mostra que, de maneira legítima, esses líderes assumiram o poder e, uma vez no poder, subverteram a democracia e transformaram em um regime ditatorial. Então é bem interessante para você compreender mais como funciona esse jogo político. Em fatos gerais, ele tenta demonstrar que o contexto político atual ele leva a uma polarização de grupos, ascensão do extremismo, de discursos extremistas, ou a ruptura de normas por candidatos eleitos ou em corrida eleitoral, pode acender um alerta para o ressurgimento do autoritarismo em qualquer país do mundo. O que faz desse livro esclarecedor para os tempos em que estamos passando. Não à toa que ele virou best-seller. Bom, então seguindo aqui na análise e percepção dessa leitura, outro ponto que eu queria destacar e que o autor frisa em diversos momentos, em diversos capítulos, são as alianças que os partidos, ultimamente no contexto político mundial, estão se predispondo a fazer com líderes populistas que muitas vezes são não políticos, o que eles chamam aqui de outsiders, para poder surfar na onda dessa popularidade, imaginando que após eleito o partido ele vai dominar ali o candidato, e a gente tem visto que isso não está acontecendo da maneira tão planejada como antigamente esses partidos estavam habituados a atuar. Esse conceito eles chamam de alianças fatídicas, e ele faz uma analogia que eu considerei sensacional com a fábula do cavalo e do javali, uma fábula de Esopo, que basicamente é a história de um cavalo que quer derrotar o javali e pede ajuda ao caçador. O caçador então diz que para poder ajudar é preciso colocar antes as rédeas e a sela no cavalo para que ele possa guiar o cavalo até a vitória. É bem interessante, eu vou deixar na descrição para que você possa fazer essa analogia e ter a interpretação do que são essas alianças fatídicas. Então sim, essa seria mais ou menos uma síntese desse livro, como tem até escrito aqui, uma análise crua e perturbadora do fim das democracias no mundo. Porém, agora eu quero dar a minha opinião sobre esta leitura. Se levarmos então em consideração os conceitos que estão destrinchados aqui, o que temos de democracia seria meramente uma ilusão. Acompanhe.
O Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt, eles deixam bem claro desde o início da leitura que as instituições que compõem o governo, que compõem ali a noção de democracia, são a grade de proteção para que ela não seja subvertida, que são o legislativo com o Congresso, o judiciário com os juízes e o poder executivo. Todas elas têm que trabalhar em conjunto, respeitar as normas escritas e não escritas e a Constituição. Porém, a gente vai percebendo durante a leitura o seguinte: se o poder de escolher os nossos representantes vindo do voto passa ante por uma série de conchavos e limitações partidárias, financiamento de poderosos e algumas manobras às vezes constitucionais para validar apenas o eleitorado conveniente para aquele determinado candidato, não temos uma democracia. Se existem instituições responsáveis por serem a grade de proteção contra líderes outsiders não políticos que tenham porventura um perfil autocrata, porém estas mesmas instituições podem se aparelhar para obstruir outros líderes eleitos democraticamente por pura oposição, então não temos uma democracia. Se temos um líder eleito democraticamente, mas que dispõe de dispositivos legais para subverter o regime democrático em autoritário, então não temos uma democracia. Se em caso de um governo ruim, desaprovado, houver uma crise econômica, uma crise natural ou incidência de guerras, a Constituição disponibiliza alguns poderes a mais para o presidente que possibilite que ele tome decisões autoritárias e um governo antes rejeitado passa a ter carta branca para tomar algumas atitudes. Logo, não temos uma democracia. Então, de acordo com este livro e dentro, evidentemente, do contexto norte-americano, a sensação que eu fiquei é que, na verdade, é tudo um teatro da democracia e que o que o povo tem como poder, basicamente, é de escolher quem serão os atores dessa peça. E ainda assim, lá existe grande manobras para modificar os currais eleitorais, quem são os delegados de cada sessão ali eleitoral, para que possa conduzir quem seriam os votantes de acordo com os partidos que teriam maior força em cada região. Falando agora especificamente sobre o Brasil, eles apenas falam por alto como foi aqui o período da ditadura, como se deu a transição para a democracia, mas eu li uma entrevista recente que eles fazem certo comparativo com o comportamento de Donald Trump e do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Segundo os autores, existe grande similaridade entre o comportamento dos dois líderes, tanto de Donald Trump quanto de Bolsonaro, tanto na trajetória até chegar à presidência, quanto enquanto líder presidencial e chefe do executivo. Então, para quem gosta de política, para quem quer entender mais o cenário e contexto político mundial, eu super recomendo esta leitura aqui, é muito precisa. Algumas vezes se fica um pouco maçante, ele repete diversas vezes os mesmos conceitos, mas é muito interessante porque não é um livro apenas analítico, ele faz uma análise e uma crítica direta, principalmente nos Estados Unidos, aos partidos republicanos que, segundo os autores, deveriam ser os responsáveis por frear e limitar algumas atitudes consideradas autoritárias de Donald Trump, algumas atitudes que vão contra as normas não escritas e às vezes as normas escritas. E aí você começa a ter uma noção realmente como funciona o jogo político. Então, por esses motivos, super recomendo essa leitura. E aí você, quando terminar de ler, volta aqui no vídeo e diz o que é que você achou. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre os autores, beleza? Steven Levitsky e Daniel Ziblatt são cientistas políticos norte-americanos, ambos são professores da Universidade de Harvard e são especialistas nas políticas americanas e da Europa Ocidental. Os dois são bem atuantes nessas áreas e já escreveram diversos ensaios sobre a política e decidiram se reunir para escrever voltado para indicadores comportamentais de um possível líder autocrata. A curiosidade deste livro, pelo menos para mim, ficou por conta da incrível semelhança que tem com um livro que também acabei de ler e fazer uma resenha aqui no canal, que é O Príncipe. Enquanto O Príncipe de Maquiavel era um manual de condutas e ações
para que o principado ele permanecesse no poder. Isso aqui parece um manual de como manter a democracia viva. É incrível assim, os dois são ensaios políticos em contexto completamente diferente, mas que basicamente ensinam como manter o governo de pé. E isso eu achei bem curioso. Bom, a frase que define o livro, eu vou precisar fazer uma contextualização. Como os autores, eles fazem um apanhado histórico para poder fundamentar a sua teoria, a sua análise, ele passa por alguns outros presidentes norte-americanos. Ele fala de Abraham Lincoln, fala de Nixon, e especificamente quando ele fala de George Washington, ele explica como foi louvável a sua conduta para preservar o conceito de democracia. E aí a frase bem interessante que eu vi foi a seguinte: ao longo de toda a sua vida, Washington observou que ganhou poder em função da sua prontidão de abrir mão dele. E aí fica a reflexão. É isso, esta foi a minha resenha do livro Como as Democracias Morrem. Aqui ainda tem outras coisas que eu não comentei, como as análises de governo de Bill Clinton, de George W. Bush, de Barack Obama. Ele especifica como cada instituição atuou de maneiras diferentes em cada governo. Especificamente de Obama, foi o governo que mais colecionou obstruções por parte do Congresso. Fala das disputas partidárias ferrenhas, da quebra das normas não escritas, fala do contexto de exclusão racial no processo eleitoral nos Estados Unidos, que lá isto é um tema muito forte e que impacta ali no resultado do jogo. Mas para você ver isso com mais detalhes, recomendo que você compre agora o seu livro também, leia, volte aqui e diga o que você achou, e aí a gente abre esse canal de diálogo. Já deixei o link na descrição para facilitar a sua vida, você clica, cai lá, já compra. Se comprar hoje, chega mais rápido que se comprar amanhã. E é isso, meu povo. Abraço. Coisa de Edu.